Virgem se casa com um milionário. O vestido branco ainda marcava seu corpo na penumbra. O olhar dele queimava mais que qualquer palavra, e o não posso dela soou como um desafio perigoso. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte premium. Há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. A mansão Costa e Silva, situada no exclusivo condomínio Alphaville, em São Paulo, resplandecia sob o céu estrelado daquela noite de primavera. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam os jardins impecavelmente cuidados, onde mais de 300 convidados, entre empresários, celebridades e políticos, celebravam o que muitos consideravam o casamento do ano. Helena Ribeiro, uma arquiteta de 30 anos conhecida por seu talento excepcional e sua beleza estonteante, acabara de se tornar a esposa de Eduardo Mendes, um dos empresários mais influentes e ricos do Brasil. O vestido de Helena, desenhado por um renomado estilista brasileiro, destacava-se pela simplicidade elegante que contrastava com a opulência da cerimônia. Seu rosto, emoldurado por cachos castanhos cuidadosamente arranjados, exibia um sorriso que não alcançava completamente seus olhos cor-de-mel. Poucos notavam esse detalhe, ofuscados pelo brilho dos diamantes em seu pescoço e pela atmosfera de glamour que permeava o ambiente. Eduardo, um homem de 40 anos com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de maturidade e poder, não desgrudava os olhos da esposa. Sua trajetória de menino pobre do interior de Minas Gerais a magnata do setor imobiliário era conhecida e admirada por muitos. O casamento com Helena representava não apenas a conquista de uma mulher deslumbrante, mas também a consolidação de sua ascensão social. Você está absolutamente deslumbrante, sussurrou Eduardo, segurando a mão de Helena enquanto cumprimentavam os convidados. Obrigada, respondeu ela com um sorriso ensaiado. Tudo está perfeito. Perfeito era a palavra que Eduardo mais usava para descrever aquele dia. Perfeita decoração, perfeito buffet, perfeita música, perfeita noiva. Sua obsessão pelo perfeito havia transformado o casamento em um espetáculo grandioso, meticulosamente planejado para impressionar a alta sociedade paulistana. Entre os convidados, Camila Santos, melhor amiga de Helena desde os tempos da faculdade de arquitetura, observava o casal com um olhar preocupado. Conhecia Helena profundamente e sabia que por trás daquele sorriso ensaiado existia uma tempestade de emoções contraditórias. Ela parece feliz, não é mesmo? Perguntou Gustavo, marido de Camila, servindo-se de champanhe. Parece, respondeu Camila, enfatizando a palavra com uma entonação que sugeria dúvida. Mas conheço Helena há 15 anos. Algo está errado. Do outro lado do salão, uma figura solitária observava o casal com intensidade. Rafael Almeida, fotógrafo renomado e ex-namorado de Helena, havia sido contratado para registrar o evento a pedido do noivo, que desconhecia o passado dos dois. Helena havia insistido que não haveria problema, mas seu coração acelerava cada vez que sentia o olhar de Rafael sobre ela. A festa avançou pela noite, com discursos emocionados, danças elaboradas e demonstrações extravagantes de riqueza. Eduardo fazia questão de mostrar a todos que nenhuma despesa havia sido poupada para celebrar sua união com Helena. Enquanto isso, a noiva alternava entre momentos de aparente alegria e instantes de ausência, quando seu olhar se perdia no horizonte como se buscasse uma saída. Perto da meia-noite, seguindo a tradição, o casal se retirou discretamente para dar início à sua primeira noite como marido e mulher. Uma suíte presidencial no hotel mais luxuoso de São Paulo havia sido preparada com pétalas de rosas, champanhe e todos os detalhes românticos que Eduardo considerava essenciais para uma noite perfeita. No elevador, sozinhos pela primeira vez naquele dia, Eduardo segurou Helena pela cintura e a beijou com paixão. Ela correspondeu mecanicamente, sua mente aparentemente distante.
Finalmente sós, disse ele, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Você está bem? Só cansada, respondeu Helena, evitando seu olhar. Foi um dia intenso. Ao entrarem na suíte, Helena ficou momentaneamente sem palavras diante da opulência do ambiente. Eduardo havia transformado o quarto em um cenário digno de filme romântico, com iluminação suave, música ambiente e uma vista panorâmica da cidade iluminada. Aceita uma taça de champanhe? Perguntou Eduardo, já se dirigindo ao balde de gelo onde a garrafa esperava. Sim, por favor. Helena caminhou até a janela observando as luzes da cidade. São Paulo, a metrópole que nunca dorme, parecia refletir o turbilhão em seu interior. Tantas luzes, tantas vidas, tantas histórias se desenrolando simultaneamente. E ali estava ela, vivendo um conto de fadas que parecia pertencer a outra pessoa. Eduardo se aproximou entregando-lhe a taça. Um brinde ao nosso futuro, propôs, com os olhos brilhando de expectativa. Ao nosso futuro, respondeu Helena, tocando sua taça na dele. O champanhe desceu amargo por sua garganta. Helena colocou a taça sobre a mesa de centro e respirou fundo. Eduardo se aproximou novamente, agora com passos lentos e decididos. Suas mãos encontraram a cintura dela e seus lábios buscaram seu pescoço. Você não imagina quanto esperei por este momento, murmurou ele contra sua pele. Desde o primeiro dia em que te vi naquele evento de arquitetura, soube que seria minha. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de prazer, mas de um pavor súbito e inexplicável. As mãos de Eduardo encontraram o zíper de seu vestido e começaram a descê-lo lentamente. Ela fechou os olhos tentando controlar a respiração cada vez mais acelerada. Imagens fragmentadas invadiram sua mente. Um quarto escuro, vozes alteradas, lágrimas silenciosas. Memórias que havia lutado para enterrar nos recantos mais profundos de sua consciência agora emergiam com força avassaladora. Não posso. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro desesperado. Eduardo parou, confuso. O que disse, meu amor? Helena se afastou, cruzando os braços sobre o peito, como se quisesse proteger-se. Não posso, Eduardo. Eu não consigo. O rosto de Eduardo transformou-se. A confusão deu lugar à incredulidade, depois à irritação. Como assim, não pode? Helena, acabamos de nos casar. O que está acontecendo? Eu sei, ela respondeu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Por favor, tente entender. Preciso de tempo. Tempo? A voz de Eduardo elevou-se. Tivemos 6 meses de noivado. Você nunca mencionou nada sobre isso. O que há para entender? Helena não conseguia encontrar palavras para explicar o inexplicável. Como contar a ele sobre os fantasmas que a assombravam? Como revelar as cicatrizes invisíveis que carregava? Mais importante, como confessar que havia aceitado se casar por razões que nada tinham a ver com amor? Eu sinto muito, foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, visivelmente frustrado. Isto é algum tipo de brincadeira ou teste? Porque não tem graça, Helena. Não é nada disso, ela respondeu, lutando para manter a compostura. Eu só preciso que você seja paciente comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a encarava como se estivesse diante de uma estranha. Em certo sentido, estava. A mulher que havia perseguido e conquistado, a arquiteta brilhante e sofisticada que todos admiravam, agora se revelava uma completa desconhecida. Vou tomar um ar, disse ele finalmente pegando o paletó. Quando voltar, espero que você tenha reconsiderado essa situação. A porta fechou-se com um baque seco, deixando Helena sozinha com seus demônios. Ela se deixou cair na cama, ainda vestida de noiva, sentindo o peso de suas escolhas e de seu passado, comprimindo seu peito até quase sufocá-la. O casamento dos sonhos, meticulosamente planejado e exuberantemente celebrado, começava com uma recusa e um mistério. Fora do quarto, Eduardo caminhava pelo corredor do hotel, a raiva e a frustração emanando de cada passo. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de seu investigador particular. Tenho informações importantes sobre o passado de sua esposa.
Precisamos conversar urgentemente. O escritório de Eduardo Mendes ocupava o último andar de um imponente edifício no coração da Avenida Paulista. A vista panorâmica de São Paulo, normalmente seu orgulho e prazer, passava despercebida naquela manhã enquanto ele encarava Marcelo Ferraz, o investigador particular que contratara semanas antes do casamento. Repita o que disse, ordenou Eduardo, segurando com força a xícara de café que ameaçava tremer em sua mão. Marcelo, um homem de meia-idade com olheiras profundas e um olhar que revelava anos investigando os segredos mais sombrios da elite paulistana, pigarreou antes de continuar. Como eu disse, Sr. Mendes, encontrei informações que o senhor talvez julgue perturbadoras. Helena não nasceu em Curitiba, como consta em seus documentos oficiais. Ela nasceu em Campos do Jordão, numa clínica particular. E há mais. O sobrenome Ribeiro foi adotado apenas quando ela tinha 12 anos. Eduardo colocou a xícara sobre a mesa com um movimento brusco, derramando algumas gotas no tampo de madeira nobre. E qual era o sobrenome original dela? Silva. Helena Silva. Filha de Marta Silva, empregada doméstica que trabalhou durante anos na mansão dos Monteiro, em Campos do Jordão. A menção ao sobrenome Monteiro fez Eduardo empalidecer. Monteiro? Tem certeza? Absoluta. A família Monteiro era proprietária de várias empresas de construção civil na região. O patriarca, Antônio Monteiro, faleceu há 15 anos. Deixou um único filho, Carlos Monteiro, que assumiu os negócios da família. Eduardo levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. A cidade pulsava lá embaixo, alheia ao turbilhão que se formava em sua mente. Carlos Monteiro era seu primo de segundo grau. A família Mendes e a família Monteiro compartilhavam um ancestral comum, um imigrante português que fizera fortuna no Brasil no início do século XX. Continue, ordenou sem se virar. Helena viveu em Campos do Jordão até os 12 anos. Depois ela e a mãe se mudaram para Curitiba, onde adotaram o sobrenome Ribeiro. A mãe conseguiu emprego como governanta na casa de uma família abastada, os Almeida. Foi aí que Helena conheceu Rafael Almeida, filho único da família. Eduardo se virou bruscamente. Rafael Almeida, o fotógrafo do nosso casamento? Marcelo assentiu. O mesmo. Eles namoraram durante toda a adolescência. Helena conseguiu uma bolsa para estudar arquitetura em São Paulo, graças à influência da família Almeida. Rafael a seguiu, matriculando-se no curso de fotografia. Eles continuaram juntos até 6 anos atrás, quando terminaram de forma abrupta. Os motivos do rompimento não são claros, mas coincidiram com uma internação de Helena por estresse agudo. Eduardo sentiu o sangue ferver nas veias. A presença de Rafael no casamento não havia sido coincidência. Helena havia insistido em contratá-lo, alegando que era o melhor fotógrafo da cidade. E ele, cegamente apaixonado, havia concordado sem questionar. Há mais alguma coisa que devo saber? Perguntou, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Sim, respondeu Marcelo, retirando uma pasta da maleta. Consegui acesso aos registros médicos de Helena. Além da internação por estresse, ela fez terapia durante anos. O diagnóstico mencionava trauma relacionado a um evento específico, mas os detalhes são confidenciais. E há mais uma coisa. Marcelo hesitou. Fale, exigiu Eduardo. Encontrei um teste de DNA realizado há 5 anos. Helena contratou um laboratório particular para comparar seu DNA com o de alguém da família Monteiro. O resultado indicava parentesco de primeiro grau. O mundo de Eduardo pareceu desacelerar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem perturbadora. Helena poderia ser filha de algum membro da família Monteiro, o que a tornaria sua parente. Seria essa a razão de sua recusa na noite de núpcias? Ela sabia dessa possível conexão familiar. Quero que continue investigando, disse Eduardo voltando à mesa. Descubra tudo sobre o passado dela em Campos do Jordão. Quero saber quem é o pai biológico de Helena e por que ela escondeu isso de mim. Após a saída de Marcelo, Eduardo permaneceu imóvel, contemplando as revelações. 3 dias haviam se passado desde a desastrosa noite de núpcias. Helena e ele compartilhavam a mesma casa, mas dormiam em quartos separados. Ela havia sugerido que procurassem um terapeuta de casal,
Mas Eduardo recusara. Não era um problema de relacionamento comum. Era algo muito mais profundo e perturbador. No final da tarde, Eduardo retornou à mansão em Alphaville. A casa, apesar de espaçosa e luxuosa, parecia sufocante agora. Encontrou Helena no jardim de inverno, trabalhando em um projeto. Ela ergueu os olhos quando o ouviu entrar, um misto de esperança e apreensão em seu olhar. "Precisamos conversar", anunciou ele sem preâmbulos. Helena fechou o laptop e indicou a poltrona à sua frente. "Estou ouvindo." Eduardo a estudou por um momento, procurando sinais de culpa ou dissimulação. Ela parecia cansada, com olheiras visíveis sob os olhos amendoados. Seu cabelo, normalmente impecável, estava preso em um rabo de cavalo desalinhado. "Por que você nunca me contou que nasceu em Campos do Jordão?" perguntou ele, observando atentamente sua reação. Helena empalideceu. Seus dedos apertaram o braço da poltrona com força. "Como você..." "Responda à pergunta, Helena." Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Não achei relevante. Saí de lá muito jovem. Não tenho lembranças significativas." "E por que mudou seu sobrenome de Silva para Ribeiro?" Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. "Você me investigou?" "Responda", insistiu Eduardo implacável. "Foi ideia da minha mãe", respondeu ela, a voz quase um sussurro. "Ela queria um recomeço para nós duas em Curitiba. Disse que Silva era comum demais, que Ribeiro soava mais sofisticado." Eduardo assentiu lentamente, como se absorvesse cada palavra. "E Rafael Almeida? Por que insistiu em contratá-lo para nosso casamento, sem mencionar que foram namorados durante anos?" Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. "Eu deveria ter contado, mas terminamos há tanto tempo, não pensei que fosse importante. Ele realmente é um excelente fotógrafo. E a sua internação por estresse agudo? Também não achou importante mencionar?" Helena levantou-se abruptamente, o rosto agora uma máscara de indignação e mágoa. "Até onde foi essa investigação? Você vasculhou meus registros médicos? Isso é invasão de privacidade, Eduardo." Ele também se levantou, enfrentando-a. "Privacidade? Você escondeu seu passado inteiro de mim, Helena. Casou-se comigo sabendo que havia segredos que poderiam afetar nossa relação. E na noite de núpcias, me rejeitou sem explicação. Que tipo de casamento é esse?" As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena. "Você não entende. Há coisas no meu passado que são difíceis de explicar. Coisas que tentei esquecer. Como o teste de DNA que você fez há 5 anos, perguntou Eduardo, jogando sua última carta. Helena cambaleou como se tivesse recebido um golpe físico. Apoiou-se na mesa para não cair, o rosto completamente drenado de cor. "Como você soube disso?" perguntou a voz quase inaudível. "Sei que você comparou seu DNA com alguém da família Monteiro. O que não sei é por quê, ou quem você suspeitava ser seu parente." Helena fechou os olhos como se tentasse escapar daquela realidade. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. "Você quer respostas, Eduardo? Ótimo, eu também quero. Mas não dessa forma, não através de investigadores e dossiês. Se quisermos ter alguma chance como casal, precisamos de honestidade e respeito mútuo." Eduardo sentiu a raiva diminuir um pouco diante da dignidade ferida de Helena. Parte dele admitia que sua abordagem havia sido agressiva e invasiva. "Estou disposto a ouvir", disse ele, moderando o tom de voz. "Mas preciso da verdade, Helena. Toda ela." Ela assentiu lentamente. "Vou te contar tudo o que sei. Mas preciso de um tempo para organizar meus pensamentos. E gostaria que Camila estivesse presente. Sua amiga. Por quê? Porque ela conhece partes da minha história que nunca contei a ninguém. E porque preciso de apoio para reviver certas memórias." Eduardo hesitou, desconfortável com a ideia de envolver uma terceira pessoa em algo tão íntimo. Mas viu nos olhos de Helena que era uma condição inegociável. "Tudo bem", concordou finalmente. "Quando?" "Amanhã à noite, aqui em casa." Eduardo assentiu e se retirou, deixando Helena sozinha com suas lágrimas e seus segredos. Enquanto subia as escadas em direção ao escritório, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. "Encontrei o nome do pai biológico de Helena nos registros da clínica."
O senhor não vai acreditar. A mansão de Alphaville parecia mais silenciosa que nunca naquela noite. Helena aguardava no amplo living, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o braço do sofá de couro italiano. Camila, sentada ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, oferecendo o apoio silencioso que só uma amizade de anos poderia proporcionar. "Tem certeza de que está pronta para isso?" perguntou Camila, observando a amiga com preocupação. Helena assentiu lentamente. "Não tenho escolha. Esses segredos já me custaram demais. É hora de enfrentá-los." O som da porta principal se abrindo anunciou a chegada de Eduardo. Ele entrou na sala com passos calculados, o semblante grave contrastando com a elegância impecável do terno azul marinho. Seus olhos encontraram os de Helena, antes de se dirigirem a Camila, cumprimentando-a com um aceno distante. "Obrigada por vir", disse Helena, indicando a poltrona à frente delas. "Por favor, sente-se." Eduardo obedeceu, mantendo a postura rígida. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Foi Camila quem o quebrou. "Antes de começarmos, preciso deixar algo claro, Eduardo. Estou aqui como amiga e apoio de Helena. O que for dito nesta sala deve permanecer entre nós. Helena concordou em compartilhar sua história com você, mas isso não é um interrogatório." Eduardo assentiu, sem desviar os olhos de Helena. "Estou aqui para ouvir." Helena respirou fundo, preparando-se para reviver memórias que havia tentado sepultar por anos. "Minha história começa antes mesmo do meu nascimento. Minha mãe, Marta Silva, começou a trabalhar como empregada doméstica na mansão dos Monteiro, em Campos do Jordão, quando tinha apenas 16 anos. Era uma menina do interior, ingênua e deslumbrada com o luxo daquela família. Eduardo permaneceu impassível, embora seus olhos traíssem um interesse intenso. O patriarca Antônio Monteiro era um homem poderoso e temido. Todos na casa o obedeciam sem questionar. Seu filho, Carlos, tinha acabado de se casar e morava com a esposa em uma ala separada da mansão. Minha mãe contava que a mansão era tão grande que poderia abrigar 3 famílias sem que precisassem se encontrar. Helena fez uma pausa, buscando força para continuar. Camila apertou sua mão, encorajando-a. Quando minha mãe completou 18 anos, Antônio começou a demonstrar um interesse especial por ela. No início, eram apenas elogios e pequenos presentes. Depois, visitas noturnas ao quarto dos fundos onde ela dormia. Eduardo ajustou-se na poltrona, visivelmente desconfortável com o rumo da história. Minha mãe não tinha como resistir. Ele era o patrão, todo-poderoso naquela casa. E ela, uma menina sem família, sem recursos, sem opções. O relacionamento, se é que podemos chamar assim, durou quase 2 anos, até que ela engravidou. Helena enxugou uma lágrima solitária que escorria por sua face. Quando soube da gravidez, Antônio ficou furioso. Acusou minha mãe de tê-lo enganado, de tentar dar o golpe do baú. Ameaçou expulsá-la sem referências, o que significaria nunca mais conseguir emprego como doméstica. Mas então, algo inesperado aconteceu. Carlos, o filho de Antônio, intercedeu por ela. Eduardo inclinou-se para a frente, cada vez mais absorto na narrativa. Carlos convenceu o pai a não expulsar minha mãe. Argumentou que um escândalo seria prejudicial para os negócios e para a reputação da família. Propôs um acordo. Minha mãe permaneceria trabalhando na mansão até o fim da gravidez, daria à luz discretamente em uma clínica particular e depois decidiria se queria permanecer trabalhando para eles, desde que nunca revelasse quem era o pai da criança. "E ela aceitou?" perguntou Eduardo, quebrando seu silêncio pela primeira vez. Helena assentiu. Que escolha ela tinha? Estava grávida, sozinha, sem dinheiro. Carlos prometeu que tanto ela quanto o bebê seriam bem tratados e, de certa forma, cumpriu sua palavra. Eu nasci naquela clínica particular em Campos do Jordão. Meu registro de nascimento listava apenas o nome da minha mãe. O campo do pai estava em branco. Eduardo absorvia cada palavra, conectando-as com as informações que já possuía. Então Antônio Monteiro era seu pai biológico. Sim, confirmou Helena, um travo amargo em sua voz. O homem que abusou de minha mãe e depois nos rejeitou era meu pai. O patriarca da família Monteiro, uma das mais ricas e influentes de São Paulo. O mesmo homem que anos depois eu descobriria ser seu parente distante.
a revelação pairou no ar como uma nuvem pesada. Eduardo empalideceu, compreendendo finalmente a magnitude do segredo que Helena carregava. Cresci nos fundos daquela mansão, filha da empregada, sem saber quem era meu pai. Antônio nunca me dirigiu a palavra, nunca demonstrou o menor interesse por mim. Para todos os efeitos, eu era apenas a filha da Marta, tolerada por caridade. Camila, que já conhecia parte da história, ainda assim parecia emocionada ao ouvir Helena narrar seu passado com tanta franqueza. Quando eu tinha 10 anos, Antônio adoeceu. Um câncer agressivo que o confinou ao leito. Foi nessa época que algo estranho começou a acontecer. Carlos, que sempre havia sido educado mas distante comigo, passou a me observar com um interesse incomum. Perguntava sobre meus estudos, trazia livros e presentes, chegou a sugerir que eu poderia estudar em um colégio melhor. Helena levantou-se, incapaz de permanecer sentada enquanto as memórias a assaltavam. Caminhou até a janela, observando a noite lá fora. Minha mãe ficou alarmada com esse súbito interesse. Temia que Carlos tivesse segundas intenções. Pouco depois, Antônio faleceu. No dia seguinte ao funeral, minha mãe me acordou no meio da noite. Tínhamos 2 malas prontas e um táxi esperando. Fugimos da mansão sem dizer nada a ninguém. Eduardo franziu o senho. Por que a fuga tão repentina? Helena voltou-se para ele, o rosto marcado pela angústia das recordações. Na época eu não entendi. Só muitos anos depois minha mãe me contou. Na noite anterior à nossa fuga, ela ouviu uma conversa entre Carlos e sua esposa. Eles discutiam sobre DNA e herança. Carlos suspeitava que eu não era filha de Antônio, mas dele próprio. Um silêncio atônito dominou a sala. Eduardo levantou-se também, chocado com a revelação. Como assim? Carlos acreditava ser seu pai? Helena assentiu. Segundo minha mãe, antes de Antônio começar a assediá-la, ela e Carlos tiveram um breve envolvimento. Algo que durou apenas algumas semanas e que terminou quando a esposa dele descobriu. Antônio nunca soube disso. Quando começou a se interessar por minha mãe, ela não teve como recusar, como já expliquei. E você acredita que Carlos possa ser seu pai biológico? Perguntou Eduardo, tentando processar aquela nova informação. Não sei, respondeu Helena sinceramente. Por anos acreditei que era filha de Antônio, baseada no que minha mãe me contou. Mas as dúvidas sempre existiram. Foi por isso que, há 5 anos, fiz aquele teste de DNA que você descobriu. Eduardo caminhou até o bar e serviu-se de uísque, sem oferecer aos outros. Precisava de algo forte para ajudá-lo a digerir aquela história. Como conseguiu o DNA para comparação? Perguntou após um longo gole. Carlos tem um filho, Renato Monteiro. Ele é médico e deu uma palestra na universidade onde eu estudava. Aproveitei a oportunidade para conseguir uma amostra, um copo d'água que ele usou. E o resultado? Perguntou Eduardo, embora já soubesse a resposta. Positivo para parentesco de 1º grau. O que significa que Carlos é meu pai, ou Renato é meu meio-irmão. De qualquer forma, confirmou que tenho sangue Monteiro nas veias. Eduardo terminou sua bebida em um único gole. E como isso se relaciona com nossa situação atual? Com sua recusa na noite de núpcias? Helena trocou um olhar com Camila antes de responder. Quando nos conhecemos, Eduardo, eu não sabia da sua conexão com a família Monteiro. Foi só depois de nosso noivado, quando você me apresentou a alguns parentes distantes, que fiz a conexão. Pesquisei sua árvore genealógica e descobri que você e Carlos compartilham um bisavô, o que nos torna primos, completou Eduardo, a palavra soando amarga em seus lábios. Você se casou comigo sabendo que podíamos ser parentes? Primos distantes, corrigiu Helena. E não me casei sabendo disso com certeza. Tive suspeitas, mas me convenci de que o parentesco era tão distante que não importava. Além disso, ela hesitou. Além disso, insistiu Eduardo. Além disso, eu tinha outros motivos para aceitar seu pedido de casamento. A atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. Camila levantou-se, colocando-se protetoramente ao lado da amiga. Quais motivos? Perguntou Eduardo, sua voz agora carregada de desconfiança. Helena respirou fundo antes de responder. Minha mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara. O tratamento experimental nos Estados Unidos custava uma fortuna. Quando você me pediu em casamento,
Viu uma oportunidade de garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível. O rosto de Eduardo endureceu. Suas suspeitas mais sombrias pareciam se confirmar. Então foi por dinheiro. Você se casou comigo por dinheiro. Não é tão simples assim, interveio Camila. Helena te admira e respeita, Eduardo. Ela viu no casamento uma possibilidade de ajudar a mãe, sim, mas também acreditava que poderia construir algo verdadeiro com você. Eduardo riu, um som amargo e sem humor. Construir algo verdadeiro? Baseado em mentiras e omissões, em interesses financeiros, em um possível incesto? Ele caminhou até a porta, parando apenas para lançar um último olhar para Helena. Preciso de tempo para processar tudo isso. Não me espere acordada. A porta bateu com força após sua saída, deixando Helena e Camila sozinhas no silêncio opressivo da mansão. Você acha que ele vai me perdoar? Perguntou Helena, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Camila abraçou a amiga com força. Não sei, Helena, mas você fez o certo. A verdade precisava vir à tona, por mais dolorosa que seja. Helena assentiu contra o ombro da amiga, sentindo um misto de alívio por ter finalmente compartilhado seu fardo e medo pelo futuro incerto que a aguardava. O passado havia sido revelado, mas as consequências dessa revelação ainda estavam por vir. A chuva castigava os vidros blindados do carro de Eduardo enquanto ele dirigia sem destino pelas ruas de São Paulo. O limpador de para-brisa mal conseguia dar conta da água que caía em torrentes, assim como sua mente mal processava as revelações daquela noite. A história de Helena ecoava em seus pensamentos, misturando-se à raiva, à decepção e, surpreendentemente, a uma ponta de compreensão que ele não queria admitir. Após horas vagando pela cidade, Eduardo estacionou em frente a um laboratório de análises clínicas no bairro dos Jardins. O estabelecimento estava fechado àquela hora da noite, mas uma luz solitária brilhava no segundo andar. Ele pegou o celular e discou um número. Doutor Paulo? É Eduardo Mendes. Sei que é tarde, mas preciso de um favor urgente. Estou em frente ao seu laboratório. 15 minutos depois, Eduardo estava sentado no escritório particular do Dr. Paulo Ferreira, um geneticista renomado que devia sua clínica de luxo em grande parte aos investimentos de Eduardo. Então, o que é tão urgente que não podia esperar até amanhã? Perguntou o médico, servindo café para ambos. Eduardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. Preciso de um teste de DNA comparativo, urgente e confidencial. O médico ergueu as sobrancelhas. Que tipo de comparação? Quero saber se existe parentesco entre mim e minha esposa. E caso exista, qual o grau? Doutor. Paulo ajustou os óculos, claramente desconfortável. Eduardo, você sabe que isso normalmente leva alguns dias. Quanto tempo levaria se você priorizasse, se usasse todos os recursos disponíveis? O médico refletiu por um momento. Com os equipamentos mais avançados que temos, posso ter um resultado preliminar em 24 horas. Um resultado conclusivo em 48. Faça em 24, disse Eduardo, colocando sobre a mesa um cheque com uma quantia que fez os olhos do médico se arregalarem. Quero sigilo absoluto. E as amostras? Perguntou o médico, já guardando o cheque. Eduardo abriu o envelope e retirou 2 pequenos recipientes. Meu DNA está na escova de dentes. O de Helena está no fio de cabelo com raiz. Colhido hoje mesmo, sem que ela percebesse. Dr. Paulo pegou os recipientes com cuidado. Amanhã à noite você terá seu resultado. Ao sair do laboratório, Eduardo sentiu o peso da exaustão. Não havia dormido direito desde a noite de núpcias, e as revelações daquela noite haviam drenado suas últimas reservas de energia. Dirigiu até um hotel de luxo no centro da cidade, incapaz de retornar para casa e enfrentar Helena. No quarto de hotel, deitado na cama king size que parecia absurdamente vazia, Eduardo repassava mentalmente tudo o que descobrira. Helena era filha de Antônio Monteiro, ou possivelmente de Carlos Monteiro. Em ambos os casos, havia uma conexão sanguínea entre eles, por mais distante que fosse. E ela sabia disso antes do casamento, ou ao menos suspeitava. Mais perturbador ainda era a revelação de que o casamento, para Helena, tinha sido em parte motivado pela necessidade de dinheiro para o tratamento da mãe. Eduardo sempre temera ser desejado apenas por sua fortuna.
Por isso buscara uma mulher independente, bem-sucedida em sua própria carreira. Helena era uma arquiteta premiada, respeitada no meio profissional. Jamais imaginaria que ela pudesse ter interesses financeiros ao aceitá-lo. O sono finalmente o venceu nas primeiras horas da manhã. Um sono inquieto, povoado por sonhos confusos, onde Helena, Antônio e Carlos Monteiro se misturavam em cenas perturbadoras. Na manhã seguinte, Eduardo foi despertado pelo toque do celular. Era Marcelo, o investigador. Senhor Mendes, consegui mais informações sobre o passado da sua esposa, algo que ela provavelmente não mencionou ontem. Eduardo sentou-se na cama, instantaneamente alerta. O que descobriu? Sobre o relacionamento dela com Rafael Almeida. Não foi apenas um namoro de adolescência, como ela sugeriu. Eles ficaram noivos e chegaram a marcar casamento. A cerimônia foi cancelada apenas uma semana antes da data, logo após a tal internação por estresse agudo. Eduardo sentiu uma nova onda de raiva crescer dentro dele. Mais uma omissão, mais uma mentira por omissão. Há algo mais importante, continuou Marcelo. Consegui acesso ao prontuário completo daquela internação. Helena foi admitida após uma tentativa de tirar a própria vida. A notícia atingiu Eduardo como um soco no estômago. Por mais raiva que sentisse de Helena naquele momento, a ideia de que ela havia tentado algo tão drástico o abalou profundamente. O que aconteceu? Por que ela fez isso? O prontuário menciona um evento traumático recente e revelação familiar perturbadora. Não há detalhes específicos, mas a data coincide com a morte da mãe dela. Morte? A mãe de Helena está morta? Eduardo estava genuinamente confuso. Ela me disse ontem que a mãe sofre de uma doença degenerativa e precisava de tratamento nos Estados Unidos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhor Mendes, Marta Silva faleceu há 5 anos. Exatamente na mesma época em que Helena fez o teste de DNA e tentou... Você sabe. Eduardo desligou o telefone atordoado. A história que Helena contara na noite anterior tinha enormes buracos. Mentiras evidentes. Por que ela inventaria que a mãe ainda estava viva e precisava de tratamento? O que mais ela havia distorcido? Decidido a confrontá-la novamente, Eduardo retornou à mansão em Alphaville. Encontrou-a no estúdio de arquitetura que mandara construir especialmente para ela nos fundos da propriedade. Helena estava debruçada sobre uma prancha, tão concentrada que não percebeu sua presença de imediato. Por que mentiu sobre sua mãe? Perguntou ele sem preâmbulos. Helena ergueu os olhos sobressaltada. Havia um cansaço evidente em seu rosto, olheiras profundas que indicavam uma noite sem sono. Eduardo não esperava vê-lo tão cedo. Responda à pergunta, Helena. Por que disse que sua mãe precisa de tratamento nos Estados Unidos, quando na verdade ela faleceu há 5 anos? Helena apoiou-se na mesa de desenho, como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. Quem te contou isso? Não importa. O que importa é que você continuou mentindo, mesmo quando supostamente estava abrindo o jogo ontem à noite. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. Eu ia contar tudo, mas... Mas o quê? Decidiu que mais algumas mentiras não fariam diferença? A voz de Eduardo era cortante. Não é tão simples, respondeu ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Algumas verdades são difíceis demais de encarar, até para mim mesma. Eduardo cruzou os braços, mantendo distância. Estou ouvindo. Helena respirou fundo, reunindo coragem. Minha mãe realmente teve uma doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica. Foi diagnosticada quando eu tinha 25 anos, logo após eu me formar em arquitetura. Na época, eu já estava noiva de Rafael. Ela fez uma pausa, lutando para manter a compostura. Minha mãe estava morrendo lentamente diante dos meus olhos. Rafael foi um grande apoio no início, mas conforme a doença avançava e eu dedicava cada vez mais tempo aos cuidados dela, nosso relacionamento começou a se deteriorar. Eduardo permaneceu em silêncio, observando-a atentamente. Um dia minha mãe me chamou para uma conversa. Disse que tinha algo importante para me contar antes de partir. Foi quando ela revelou que havia dúvidas sobre minha paternidade, que eu poderia ser filha de Carlos, não de Antônio, e que temia o que Carlos poderia fazer se descobrisse.
Helena caminhou até a janela, observando o jardim impecável lá fora. Aquela revelação me destruiu. Toda a minha identidade, tudo o que acreditava sobre mim mesma, foi posto em questão. Foi quando decidi fazer o teste de DNA com Renato Monteiro. E depois do resultado positivo, você tentou tirar a própria vida, completou Eduardo, sua voz agora menos dura. Helena voltou-se para ele surpresa. Você sabe sobre isso também? Sei. O que não entendo é por que esconder isso de mim. Por que inventar que sua mãe ainda está viva? Helena sentou-se, exausta. Porque a verdade é ainda mais complicada, Eduardo. Minha mãe faleceu na mesma semana em que recebi o resultado do teste. Eu estava emocionalmente destruída. O teste confirmava que eu tinha sangue Monteiro, mas não esclarecia se era filha de Antônio ou de Carlos. E então, Rafael fez algo imperdoável. Eduardo aproximou-se, sentando-se em frente a ela. O que ele fez? Ele entrou em contato com Carlos Monteiro, enviou uma cópia do teste de DNA e uma foto minha, junto com a história que minha mãe havia me contado. Disse que faria tudo vir a público se Carlos não colaborasse financeiramente. Ele tentou chantagear Carlos Monteiro? Eduardo estava incrédulo. Sim, sem meu conhecimento ou consentimento. Quando descobri, terminei nosso noivado imediatamente. Mas o dano já estava feito. Carlos ameaçou processar Rafael e a mim por tentativa de extorsão. Foi quando eu perdi o controle. Eduardo começava a compreender a magnitude do trauma de Helena. E depois da internação, tentei reconstruir minha vida. Mudei de cidade, mergulhei no trabalho. Tentei esquecer tudo sobre os Monteiro, sobre minha origem, sobre Rafael. E então conheci você. Ela olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Você era diferente de todos os homens que já havia conhecido. Respeitoso, gentil, apaixonado. Quando descobri sua conexão com os Monteiro, entrei em pânico. Mas já estava apaixonada por você, Eduardo. E a história do tratamento nos Estados Unidos? Helena baixou os olhos envergonhada. Uma mentira para justificar meu interesse em seu dinheiro. A verdade é que Carlos Monteiro processou Rafael, que perdeu tudo o que tinha. Como eu fui mencionada no processo, mesmo sem participação na tentativa de extorsão, minha reputação profissional foi manchada. Perdi clientes, projetos importantes. Quando você me pediu em casamento, vi uma oportunidade de segurança financeira, sim, mas também vi uma chance de amor verdadeiro. O celular de Eduardo vibrou em seu bolso. Era uma mensagem do Dr. Paulo. Resultado preliminar pronto, pode vir buscar. Eduardo levantou-se olhando para Helena com uma expressão indecisível. Preciso sair. Conversaremos mais tarde. Uma hora depois, Eduardo segurava em mãos o envelope com o resultado do teste de DNA. O Dr. Paulo havia explicado os detalhes técnicos, mas tudo o que importava estava resumido na conclusão. Análise comparativa indica a ausência de parentesco genético significativo entre as amostras. Grau de similaridade genética. Compatível com indivíduos sem relação familiar direta. Eduardo deixou o laboratório com sentimentos contraditórios. Por um lado, alívio por saber que não havia casado com uma parente próxima. Por outro, confusão ainda maior sobre a situação de Helena. Se o teste dela com Renato Monteiro havia dado positivo para parentesco de primeiro grau, mas não havia parentesco entre ela e Eduardo, isso significava que a conexão entre as famílias Mendes e Monteiro não era sanguínea, mas apenas por casamento ou adoção em algum ponto da árvore genealógica. Enquanto dirigia de volta para casa, Eduardo foi surpreendido por uma ligação de Camila, a amiga de Helena. Eduardo, você precisa vir para o Hospital São Luís imediatamente. É a Helena. O Hospital São Luís, um dos mais luxuosos de São Paulo, emanava aquela atmosfera asséptica e impessoal comum a todos os hospitais, apesar da decoração sofisticada e dos equipamentos de última geração. Eduardo correu pelos corredores amplos e bem iluminados, seu coração batendo descompassado no peito. A ligação de Camila havia sido breve e alarmante. Helena desmaiara em seu estúdio e fora trazida às pressas para o hospital. Encontrou Camila na sala de espera do setor de emergência, o rosto pálido e os olhos vermelhos de quem chorou recentemente. O que aconteceu? Perguntou Eduardo sem cumprimentos prévios.
Camila levantou-se, seus olhos avaliando-o com uma mistura de alívio e censura. Ela desmaiou enquanto trabalhava. A governanta a encontrou e me ligou. Quando cheguei, Helena estava semiconsciente, murmurando coisas sem sentido. Chamei a ambulância imediatamente. Ela está... Eduardo não conseguiu completar a pergunta, o medo subitamente apertando sua garganta. Estável. Os médicos estão fazendo exames, mas suspeitam de exaustão severa combinada com desidratação e pressão baixa. Camila fez uma pausa, observando atentamente a reação de Eduardo. Ela não tem comido direito desde a noite de núpcias e, pelo visto, não dormiu nada nas últimas 48 horas. Eduardo sentiu uma onda de culpa atingi-lo. Estava tão absorto em sua própria raiva e confusão que não percebera o estado físico de Helena se deteriorando. Posso vê-la? Ainda não. Os médicos pediram para aguardarmos aqui. Camila indicou as cadeiras e ambos se sentaram. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Ela te contou sobre a mãe dela? Perguntou Eduardo, finalmente quebrando o silêncio. Camila assentiu. Sei de tudo. Estive ao lado dela durante a doença de Dona Marta, durante o noivado com Rafael, durante o processo judicial, durante o episódio que a levou à internação psiquiátrica. Por que ela mentiu sobre a mãe ainda estar viva? Camila suspirou profundamente. Helena carrega muita culpa pela partida da mãe. Acredita que se não tivesse insistido em descobrir a verdade sobre sua paternidade, se não tivesse feito o teste de DNA, talvez Dona Marta não tivesse sofrido tanto em seus últimos dias. Mas isso não faz sentido. A doença da mãe não tinha nada a ver com o teste. Logicamente não, mas emocionalmente, Helena associa as duas coisas. Os últimos dias de Dona Marta foram marcados pelo caos emocional desencadeado pelo teste, pela traição de Rafael, pela ameaça de processo. Na mente de Helena, ela falhou em proporcionar paz à mãe em seus momentos finais. Eduardo absorveu aquela informação em silêncio. Começava a compreender a complexidade das cicatrizes emocionais de Helena. Quanto ao dinheiro, continuou Camila, Helena realmente enfrentou dificuldades financeiras após o escândalo com os Monteiro. Não pela extorsão em si, na qual ela não teve participação, mas pelo impacto na sua carreira. Clientes cancelaram contratos, um grande projeto foi suspenso. Ela precisou recomeçar do zero. Ela me disse que se casou comigo em parte por segurança financeira. Camila o encarou diretamente. E isso é imperdoável para você? Um homem que provavelmente nunca passou um dia de necessidade na vida? Eduardo sentiu o golpe das palavras. Era verdade que nunca conhecera dificuldades financeiras reais. Nascera em berço de ouro, herdeiro de um império construído por seu pai e ampliado por ele próprio. Não é questão de perdoar ou não, respondeu finalmente. É questão de honestidade, de confiança. Honestidade? Camila soltou uma risada amarga. Você investigou o passado dela sem seu conhecimento ou consentimento. Contratou um detetive para vasculhar sua vida, seus registros médicos, seus traumas mais íntimos, e ainda fala de honestidade? Antes que Eduardo pudesse responder, um médico aproximou-se. Familiares de Helena Ribeiro Mendes. Ambos se levantaram instantaneamente. Sou o marido dela, adiantou-se Eduardo. Doutor Renato Alves, apresentou-se o médico, estendendo a mão. Sua esposa está estável, Sr. Mendes. Os exames preliminares indicam um quadro de exaustão severa combinado com desidratação. Mas há algo mais que precisamos discutir em particular. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo grave. Não exatamente grave, mas certamente significativo. Se puder me acompanhar, Eduardo lançou um olhar incerto para Camila, que assentiu encorajadoramente. Vá, estarei aqui. O médico conduziu Eduardo até uma pequena sala de consultas. Senhor Mendes, sua esposa está grávida. A notícia atingiu Eduardo como um raio em céu claro. Grávida? Mas como? Nós nunca... O médico franziu o senho, confuso. Os exames de sangue são conclusivos. Estimo que ela esteja com aproximadamente 6 semanas de gestação. A mente de Eduardo trabalhava freneticamente. 6 semanas significava que a concepção ocorrera antes do casamento. Durante o noivado, eles haviam sido íntimos algumas vezes.
sempre com proteção, mas... Ela sabe? Perguntou Eduardo, tentando processar a informação. Ainda não informamos a ela. Achamos melhor conversar com o marido primeiro, dada a situação delicada. Ela ainda está sob efeito de medicação leve para descansar. Eduardo agradeceu ao médico e retornou à sala de espera, onde Camila aguardava ansiosamente. O que aconteceu? É algo grave? Eduardo sentou-se ainda atordoado. Helena está grávida. Os olhos de Camila se arregalaram. Meu Deus, ela não comentou nada comigo. Tem certeza? Os exames de sangue confirmaram. Aproximadamente 6 semanas. Camila fez um cálculo mental rápido. Isso significa que aconteceu durante o noivado. Sim. Eduardo apoiou a cabeça nas mãos, tentando organizar seus pensamentos. Um filho. Ele seria pai. Em outras circunstâncias, seria a melhor notícia do mundo. Agora, era mais uma complicação em uma situação já extremamente complexa. Vocês podem vê-la agora, informou uma enfermeira, aproximando-se. Ela está acordada, mas ainda um pouco sonolenta. Helena estava em um quarto privativo, pálida contra os lençóis brancos. Seus olhos, normalmente vivos e expressivos, pareciam opacos de cansaço. Ao ver Eduardo e Camila entrando, tentou esboçar um sorriso que não alcançou seus olhos. Vocês dois juntos sem discutir? Devo estar realmente mal, brincou fracamente. Camila aproximou-se, tomando a mão da amiga entre as suas. Nos deu um susto e tanto, sabia? O que pensa que está fazendo, trabalhando até desmaiar? Helena desviou o olhar. Estava distraída. Esqueci de comer, acho. E de dormir e de beber água e de cuidar de si mesma em geral, completou Camila, em tom de leve repreensão. Eduardo permanecia em pé, próximo à porta, sem saber exatamente como agir ou o que dizer. A notícia da gravidez ainda reverberava em sua mente, misturando-se a todas as outras revelações dos últimos dias. «Eduardo!» chamou Helena, notando seu desconforto. «Está tudo bem?» Ele finalmente se aproximou da cama. «Você sabe sobre o bebê?» Helena franziu o senho, confusa. «Bebê? Que bebê?» «Nosso bebê», respondeu Eduardo, a voz quase um sussurro. «Você está grávida, Helena». O rosto de Helena transformou-se com a notícia. Surpresa, choque, confusão e, finalmente, uma espécie de compreensão dolorosa. Grávida. Mas nós nunca... Depois do casamento, nós não... Aparentemente aconteceu durante o noivado, explicou Eduardo. O médico estima 6 semanas. Helena fechou os olhos processando a informação. Quando os reabriu, estavam marejados. Um filho. Vou ter um filho. Camila apertou a mão da amiga, oferecendo apoio silencioso. Eduardo observava, incerto sobre como se sentir. A ideia de paternidade sempre o atraíra, mas nas circunstâncias atuais, com tantas questões não resolvidas entre ele e Helena, a notícia trazia mais ansiedade que alegria. «Eu vou deixar vocês dois conversarem», disse Camila, levantando-se. «Vou buscar um café». Após a saída de Camila, um silêncio pesado instalou-se no quarto. Helena foi a primeira a quebrá-lo. «Sinto muito por ter mentido sobre minha mãe», disse ela, a voz embargada, «e por tudo mais que omiti ou distorci». Eduardo puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. «Por quê, Helena? Por que não confiou em mim desde o início?» Ela respirou fundo antes de responder. Medo, vergonha. A sensação de que se você soubesse toda a verdade, nunca me aceitaria. E depois, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade completa. Mesmo após o casamento? Mesmo quando viu que eu realmente me importava com você? Especialmente depois do casamento, respondeu Helena, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. O medo de te perder só aumentou. E então, na noite de núpcias, quando você me tocou, todas as memórias, todos os traumas, tudo voltou de uma só vez. Foi como reviver cada momento doloroso simultaneamente. Eduardo absorveu suas palavras em silêncio. Parte dele queria abraçá-la, consolá-la, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte ainda lutava com a sensação de traição, de ter sido manipulado. Fiz um teste de DNA, revelou ele finalmente. Entre nós dois. Helena ergueu os olhos surpresa. Você o quê?
Precisava saber se realmente somos parentes, se o que você descobriu sobre sua ligação com os Monteiro significava que somos relacionados pelo sangue. E? Não somos. O teste deu negativo para qualquer parentesco significativo. Helena deixou escapar um suspiro de alívio. Então, meu teste com Renato Monteiro significa que você tem alguma ligação com os Monteiro, mas não através da mesma linha que me conecta a eles. Provavelmente a conexão entre nossas famílias é por casamento ou adoção em algum ponto da árvore genealógica. Um novo silêncio se instalou entre eles, menos tenso que o anterior. A notícia da gravidez e a confirmação da ausência de parentesco sanguíneo criavam um novo contexto para sua situação. O que fazemos agora? Perguntou Helena finalmente, sua mão inconscientemente pousando sobre o ventre. Eduardo olhou para aquele gesto, sentindo uma onda de emoção inesperada. Um filho. Seu filho. Apesar de tudo, aquela vida que começava a se formar criava um vínculo inegável entre eles. Não sei, respondeu honestamente, mas sei que não quero tomar decisões precipitadas. Precisamos de tempo para processar tudo isso, para nos conhecermos realmente, sem segredos ou omissões. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Quero tentar, Eduardo. Quero construir algo verdadeiro desta vez. Por nós e por nosso filho. Eduardo estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente a mão de Helena, que repousava sobre o ventre. Eu também quero tentar. Camila observava a cena da porta entreaberta, um sorriso discreto nos lábios. Conhecia Helena melhor que ninguém e sabia o quanto ela merecia uma chance de felicidade real. Os desafios que o casal enfrentava eram enormes, mas o pequeno ser que crescia no ventre de Helena poderia ser o começo de uma nova história, uma oportunidade de cura e redenção. Silenciosamente, fechou a porta e afastou-se pelo corredor, deixando o casal em seu momento de frágil reconciliação. Sua amizade com Helena havia sido um porto seguro durante as piores tempestades, e continuaria sendo. Mas agora, talvez, Helena pudesse encontrar um novo ancoradouro em Eduardo, e na família que começavam a formar. 3 meses se passaram desde a descoberta da gravidez de Helena. A mansão em Alphaville, antes um cenário de tensão e segredos, gradualmente transformava-se em um lar. Eduardo havia transferido seus pertences de volta para o quarto principal, embora dormissem em camas separadas. Era um acordo silencioso entre eles. Reconstruir a confiança passo a passo, sem pressões ou expectativas. Naquela manhã ensolarada de domingo, Helena contemplava seu reflexo no espelho do closet. Seu corpo começava a mostrar as primeiras mudanças visíveis da gravidez. Uma pequena e delicada curva formava-se em seu ventre anteriormente plano. Passou a mão sobre ela, maravilhada com o milagre que acontecia dentro de si. Helena, está pronta? A voz de Eduardo ecoou do corredor. Quase, respondeu ela, ajustando o vestido solto de algodão que escolhera para o passeio no parque. Quando saiu do quarto, encontrou Eduardo esperando no corredor, casualmente vestido com calça jeans e camisa polo, um visual relaxado que raramente exibia em público. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso que nos últimos tempos começava a alcançar seus olhos. Você está linda, disse ele, estendendo a mão para ela. Helena aceitou o gesto, entrelaçando seus dedos nos dele. Obrigada. Ainda estou me acostumando com as mudanças. São mudanças maravilhosas, respondeu Eduardo, seu olhar descendo brevemente para o ventre dela. O Parque Ibirapuera estava repleto de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Eduardo e Helena caminhavam lado a lado, às vezes de mãos dadas, às vezes apenas próximos, compartilhando um silêncio confortável que teria sido impensável semanas atrás. Doutor, Renata disse que na próxima consulta poderemos descobrir o sexo do bebê, comentou Helena, sentando-se em um banco à sombra de uma árvore frondosa. Você quer saber ou prefere surpresa? Eduardo sentou-se ao lado dela, pensativo. Confesso que estou curioso, mas decidirei o que você preferir. Eu gostaria de saber, admitiu Helena. Ajudaria no planejamento do quarto, nas roupas. Então descobriremos juntos, concordou Eduardo, colocando o braço ao redor dos ombros dela em um gesto que se tornava cada vez mais natural. Helena apoiou a cabeça no ombro dele,
permitindo-se um momento de pura felicidade. Esses pequenos instantes de normalidade, de intimidade reconstruída, eram preciosos. Ambos estavam trabalhando arduamente com a terapeuta de casal que haviam começado a consultar, desenterrando traumas, confrontando medos, aprendendo a comunicar-se com honestidade. Tenho pensado muito sobre nomes, confessou Helena. Se for menina, gostaria de homenagear minha mãe, talvez como segundo nome. O que acha de Lívia Marta? Eduardo considerou por um momento. É um belo nome. E se for menino? Não sei, alguma sugestão? Sempre gostei do nome Antônio, respondeu Eduardo distraidamente. Helena enrijeceu visivelmente ao seu lado. O nome trazia à tona memórias que preferiria esquecer. Eduardo percebeu imediatamente seu erro. Me desculpe, não pensei. Foi insensível da minha parte, apressou-se a dizer. Helena respirou fundo, controlando a reação inicial. Tudo bem. Você não fez por mal, mas acho que preferiria outro nome. Claro, claro. Que tal Gabriel ou Miguel? Miguel, repetiu Helena, testando o som. Miguel Mendes. Soa bem. O momento de tensão dissipou-se, mas serviu como um lembrete de que o passado ainda lançava sombras sobre o presente. Por mais progresso que tivessem feito, certas feridas ainda estavam frescas, certos tópicos ainda eram delicados. Na volta para casa, Eduardo recebeu uma ligação que o fez franzir o senho. Preciso atender. É do escritório, explicou, afastando-se alguns passos. Helena observou-o conversar, notando como sua postura mudava sutilmente quando assumia o papel de empresário. Ombros mais eretos, voz mais firme, gestos mais contidos. Era fascinante observar as diferentes facetas de seu marido, um homem que agora começava realmente a conhecer. Algum problema? Perguntou quando ele retornou. Nada grave. Um dos investidores estrangeiros chega amanhã, preciso reorganizar minha agenda. Eduardo parecia hesitante, como se quisesse dizer algo mais. O que foi? Incentivou Helena, percebendo sua indecisão. O investidor é Carlos Monteiro Júnior, filho de Carlos Monteiro. O nome caiu entre eles como uma pedra em águas tranquilas, criando ondulações de desconforto. Carlos Monteiro Júnior, sobrinho de Renato Monteiro, com quem Helena havia comparado seu DNA anos atrás. Possivelmente seu meio-sobrinho, se a teoria sobre sua paternidade estivesse correta. Entendo, disse Helena finalmente. É a primeira vez que vocês negociam? Sim. A Monteiro Investimentos está diversificando sua carteira, buscando parcerias no setor imobiliário. Faz sentido do ponto de vista empresarial, mas você está preocupado com a conexão pessoal, completou Helena. Eduardo assentiu. Não mencionei nada sobre você, sobre nosso casamento. Não sei se ele faria a conexão por conta própria. São negócios, Eduardo. Não deixe nossa situação pessoal interferir em oportunidades profissionais. Helena tentava soar mais confiante do que realmente se sentia. Tem certeza? Posso transferir a reunião para outro executivo, se preferir. Helena considerou a oferta por um momento. Parte dela queria aceitar, manter a maior distância possível de qualquer coisa relacionada aos Monteiro. Mas outra parte, mais forte e determinada, recusava-se a permitir que o passado continuasse controlando seu presente e seu futuro. Não, está tudo bem. Confio em você para lidar com isso profissionalmente. Ela apertou a mão dele em um gesto de apoio. Apenas não o convide para jantar em casa, está bem? Eduardo riu, aliviado pela pitada de humor. Prometo solenemente, nada de jantares familiares com os Monteiro. Aquela noite, após um jantar tranquilo preparado pelo chefe que vinha 2 vezes por semana, Eduardo e Helena retiraram-se para a biblioteca da mansão, um espaço que haviam transformado em seu refúgio, para conversas mais profundas. Com suas estantes de madeira escura repletas de livros, poltronas de couro confortáveis e iluminação suave, o ambiente inspirava intimidade e reflexão. Recebi um e-mail de Rafael hoje, disse Helena, enquanto Eduardo servia um chá de camomila para ela e um uísque para si mesmo. Eduardo parou o movimento por um segundo, antes de continuar deliberadamente casual. O que ele queria? Está organizando uma exposição retrospectiva de seu trabalho. Pediu permissão para incluir algumas fotos antigas minhas.
Da época em que namorávamos. Eduardo entregou a xícara a Helena, sentando-se na poltrona ao lado da dela. E o que você respondeu? Ainda não respondi. Queria conversar com você primeiro. Eduardo apreciou o gesto. Meses atrás, Helena provavelmente teria tomado a decisão sozinha. Talvez nem mencionado o contato. O fato de compartilhar isso demonstrava o progresso que estavam fazendo em termos de comunicação e confiança. Que tipo de fotos são? Perguntou, tentando manter o tom neutro. Artísticas, nada comprometedor, esclareceu Helena rapidamente. Fui modelo para alguns de seus primeiros trabalhos sérios. Fotos em preto e branco, estudos de luz e sombra. Algumas delas ganharam prêmios na época. Eduardo tomou um gole de uísque ponderando. Seu primeiro instinto era dizer não. A ideia de imagens de sua esposa, capturadas pelo olhar de um ex-noivo, sendo exibidas publicamente, o incomodava. Mas reconhecia que essa reação era mais sobre seu próprio ciúme e insegurança do que sobre o direito de Helena a seu passado. Se você estiver confortável com isso, não vejo problema, disse finalmente. Confio no seu julgamento. Helena sorriu, genuinamente tocada pela resposta. Obrigada, significa muito para mim. Mas gostaria de ver as fotos, se possível, acrescentou Eduardo. Não para controlar ou censurar, apenas por curiosidade. Claro, concordou Helena. Pedirei que ele envie as imagens que pretende usar. Seguiu-se um momento de silêncio confortável, enquanto ambos saboreavam suas bebidas. Pela janela, podiam ver o jardim iluminado por luzes estrategicamente posicionadas, criando um cenário quase mágico. Tenho pensado muito sobre nós, disse Eduardo de repente, sobre como começamos de forma tão incomum. Helena o observou com atenção, esperando que continuasse. Quando nos conhecemos, fiquei imediatamente atraído por você. Não apenas pela sua beleza, mas pela sua inteligência, sua independência. Você me desafiava de uma forma que nenhuma outra mulher jamais havia feito. Você também me intrigou desde o início, confessou Helena. Tão diferente dos outros homens ricos que conheci. Genuinamente interessado no meu trabalho, respeitoso, nunca tentando impressionar com seu dinheiro ou poder. Eduardo sorriu com a lembrança. Nosso noivado foi um período feliz, não foi? Antes que tudo se complicasse. Foi, concordou Helena, seus olhos suavizando-se. Acho que foi a única vez na minha vida adulta em que me permiti ser verdadeiramente feliz sem olhar constantemente sobre o ombro, esperando que o passado me alcançasse. E então ele alcançou. Helena assentiu tristemente, na forma mais cruel possível. Bem quando eu finalmente acreditava merecer felicidade. Eduardo colocou seu copo sobre a mesa de centro e inclinou-se para a frente, tomando as mãos de Helena entre as suas. Você merece felicidade, Helena. Nunca duvide disso. Lágrimas formaram-se nos olhos dela. Às vezes é difícil acreditar. Depois de tudo o que aconteceu, de todas as escolhas que fiz, todos cometemos erros, interrompeu Eduardo gentilmente. Todos carregamos arrependimentos. O importante é o que fazemos a partir deles. Helena apertou as mãos dele, sentindo uma onda de gratidão pela compreensão que encontrava ali. O bebê mudou tudo, não é? Nos deu uma razão para realmente tentar. Sim e não, respondeu Eduardo pensativamente. O bebê certamente nos deu um propósito comum, uma razão para olhar além de nossas próprias feridas. Mas acho que já estávamos tentando, à nossa maneira, mesmo antes de sabermos da gravidez. Você acha que teríamos chegado a este ponto sem o bebê? Perguntou Helena, sua voz traindo sua insegurança. Eduardo considerou a pergunta por um longo momento. Honestamente, não sei. O caminho teria sido diferente, certamente mais longo e talvez mais doloroso. Mas quero acreditar que sim, que eventualmente teríamos encontrado o caminho de volta um para o outro. Helena sorriu através das lágrimas. Era exatamente o que precisava ouvir. Não uma garantia absoluta, que seria desonesta, mas uma expressão de esperança e fé no que estavam construindo juntos. Amanhã temos sessão com a doutora Beatriz, lembrou Eduardo, mudando sutilmente o assunto. Há algo específico que você gostaria de abordar? Helena hesitou brevemente. Na verdade, sim. Gostaria de falar sobre intimidade física, sobre os bloqueios que ainda sinto
E como podemos trabalhar para superá-los? Eduardo pareceu momentaneamente surpreso, mas logo seu rosto suavizou-se em compreensão. Desde a noite de núpcias, o contato físico entre eles havia se limitado a beijos e abraços. A barreira invisível que impedia Helena de se entregar completamente ainda estava presente, embora menos intransponível que antes. Claro, concordou ele, é um tópico importante. E saiba que não há pressa, Helena. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Sei disso, e é por isso que me sinto segura para tentar avançar, respondeu ela, tocando o rosto dele com ternura. Você me deu espaço para curar, Eduardo. Agora quero aprender a confiar novamente. Completamente. Naquela noite, ao se despedirem no corredor entre seus quartos, o beijo que trocaram carregava uma promessa silenciosa de novos começos. Helena entrou em seu quarto com o coração mais leve do que se lembrava de sentir em muito tempo. Colocando a mão sobre o ventre levemente arredondado, sussurrou para o pequeno ser que crescia dentro dela. Estamos tentando, pequenino. Estamos realmente tentando. Do outro lado da porta, Eduardo permaneceu por um momento, a testa apoiada na madeira polida. Pensou em todas as reviravoltas que sua vida havia tomado desde que conhecera Helena. A paixão inicial, o casamento sonhado, a recusa chocante, as descobertas perturbadoras, a raiva, a decepção. E agora? Agora esta nova chance, esta frágil reconciliação nutrida pela vida que criaram juntos. Boa noite, Helena, sussurrou ele para a porta fechada. Boa noite, meu filho. A Clínica São Germano, especializada em obstetrícia de alto padrão, exalava aquela atmosfera de exclusividade e discrição que atraía a elite paulistana. Helena e Eduardo aguardavam na sala de espera privativa, decorada com tons suaves e obras de arte originais. O nervosismo pairava no ar, quase palpável, enquanto esperavam serem chamados para o ultrassom de 20 semanas, o momento em que finalmente descobririam o sexo do bebê. Nervoso? Perguntou Helena, notando como Eduardo tamborilava os dedos no braço da poltrona. Ele sorriu pegando sua mão. Um pouco. É estranho, não é? Como algo tão simples pode parecer tão importante. Não é simples, corrigiu Helena gentilmente. É nosso filho ou filha. É natural estarmos ansiosos. A palavra nosso ecoou entre eles, carregada de significado. Nos últimos meses haviam trabalhado arduamente para transformar seu casamento de conveniência em uma união verdadeira. As sessões de terapia, as longas conversas noturnas, a honestidade dolorosa, mas necessária, tudo contribuíra para construir uma base mais sólida. Helena Mendes, chamou a assistente, sorrindo acolhedoramente. A doutora Renata está pronta para recebê-los. A sala de exames era espaçosa e aconchegante, nada lembrando o ambiente clínico e impessoal típico de hospitais. A doutora Renata Vasconcelos, uma obstetra renomada com mais de 20 anos de experiência, recebeu-os com a familiaridade de quem já os acompanhava há meses. Como está se sentindo, Helena? Perguntou enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Bem melhor. Os enjoos finalmente passaram e a energia está voltando. Excelente. E aqueles episódios de ansiedade que você mencionou na última consulta? Helena lançou um olhar rápido para Eduardo antes de responder. Mais controlados. A terapia tem ajudado muito. A médica assentiu aprovadoramente. Ótimo. Agora, vamos ver como está este bebê. Pronta para descobrir se terão um menino ou uma menina. Helena deitou-se na maca, erguendo a blusa para expor o ventre já visivelmente arredondado. Eduardo posicionou-se ao seu lado, segurando sua mão enquanto a médica aplicava o gel condutor. Vamos lá, disse a doutora Renata, movendo o transdutor sobre a barriga de Helena. Vejamos, aqui está o coração, batendo forte e regular, a coluna, tudo perfeito. O cérebro desenvolvendo-se normalmente. Eduardo e Helena observavam maravilhados a imagem na tela, onde seu filho se movia e se revelava gradualmente. Era um momento de pura magia, que transcendia todas as complicações e dores do passado. E quanto ao sexo? Perguntou Eduardo, incapaz de conter a ansiedade. A médica sorriu, ajustando o ângulo do transdutor. Bem, se o bebê cooperar... vejam, temos uma visão perfeita, parabéns, vocês estão esperando uma menina. Uma menina?
repetiu Helena, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Nossa filha. Eduardo beijou sua testa, igualmente emocionado. Lívia Marta Mendes, sussurrou ele, lembrando-se do nome que Helena havia sugerido meses antes. Nossa pequena Lívia. O caminho de volta para casa foi repleto de planos e sonhos. A descoberta do sexo do bebê tornava tudo mais real, mais concreto. Não era mais apenas o bebê, era Lívia, sua filha, uma pessoa com identidade própria que em breve entraria em suas vidas. Estive pensando, disse Eduardo, enquanto dirigia pela Marginal Pinheiros. O quarto ao lado do nosso seria perfeito para o berçário. Tem a melhor luz da manhã e poderíamos facilmente instalar uma porta de comunicação. Helena sorriu, tocada pelo detalhe da porta comunicante. Era um sinal claro de que Eduardo a via não apenas como a mãe de sua filha, mas como sua parceira, sua esposa no sentido mais completo da palavra. Seria perfeito, concordou ela. Estava imaginando tons de verde-água e dourado para a decoração. Nada muito óbvio ou estereotipado. Elegante e sofisticado como a mãe, comentou Eduardo, lançando-lhe um olhar carinhoso. Ao chegarem em casa, foram recebidos por Camila, que aguardava ansiosamente no hall de entrada. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma presença constante na mansão, apoiando Helena e, surpreendentemente, desenvolvendo uma amizade genuína com Eduardo. E então? Perguntou, mal contendo a expectativa. É uma menina, anunciou Helena, abraçando a amiga com entusiasmo. Eu sabia, exclamou Camila, pulando de alegria. Desde o início, tive certeza de que seria uma menininha. Já posso ser a madrinha oficial? Eduardo riu, contagiado pela alegria das duas mulheres. Considerando tudo o que você fez por nós, Camila, não consigo imaginar pessoa mais adequada para o papel. O comentário, feito com sinceridade, refletia o quanto sua visão sobre Camila havia mudado. Se no início a via como uma intrusa, uma cúmplice das mentiras de Helena, agora a reconhecia como uma amiga leal e uma força estabilizadora em suas vidas. Mais tarde naquela noite, após um jantar celebrativo, onde brindaram com suco de uva, em solidariedade a Helena grávida, Eduardo encontrou a esposa na varanda, contemplando o céu estrelado. Um vintém pelos seus pensamentos, disse ele juntando-se a ela. Helena sorriu com a expressão antiquada. Estava pensando em como a vida dá voltas. Há um ano, eu era uma arquiteta solteira, lutando para reconstruir minha carreira, carregando o peso de segredos que achei que nunca poderia compartilhar. E agora, incentivou Eduardo quando ela hesitou. Agora estou casada, esperando uma filha, e pela primeira vez em muito tempo, vejo um futuro onde posso ser realmente feliz. Ela se voltou para ele, seus olhos brilhando à luz da lua. Tudo graças a você, Eduardo. Ele balançou a cabeça, discordando gentilmente. Não apenas a mim. Foi uma jornada que fizemos juntos, com muitos tropeços pelo caminho. E ainda estamos apenas começando. Helena se aproximou colocando as mãos sobre o peito dele. Há algo que quero te dizer. Algo importante. Eduardo cobriu as mãos dela com as suas, sentindo seu coração acelerar sob o toque. Estou ouvindo. Quando nos casamos eu não te amava, começou ela, sustentando seu olhar. Te admirava, te respeitava, te desejava até. Mas amor verdadeiro... Não, eu não sentia isso. Talvez nem acreditasse mais ser capaz de amar alguém assim. Eduardo assentiu sem interrompê-la, embora as palavras fossem dolorosas de ouvir. Mas algo aconteceu nesses últimos meses, continuou Helena. Algo que não esperava. Vi você no seu pior momento, com raiva, magoado, desconfiado, e ainda assim, você nunca perdeu sua integridade. Mesmo ferido, você escolheu tentar entender em vez de simplesmente condenar. E quando descobrimos sobre Lívia, sua voz embargou com emoção. Quando descobrimos sobre nossa filha, vi o homem que você realmente é. Um homem que eu posso amar com todo o meu coração. Eduardo ficou momentaneamente sem palavras, tocado pela sinceridade da declaração. Não era uma confissão romântica ensaiada, mas algo muito mais valioso, uma verdade duramente conquistada. O que estou tentando dizer, concluiu Helena, é que te amo, Eduardo Mendes. Não por seu dinheiro,
Não por segurança, não por conveniência. Te amo pelo homem que é, pelo pai que será, pelo parceiro que se tornou. Eduardo segurou o rosto dela entre suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Também te amo, Helena. Acho que te amei desde o primeiro momento, mesmo sem realmente te conhecer. E agora que te conheço, toda você com suas cicatrizes e seus segredos, suas forças e fragilidades, te amo ainda mais. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia hesitação, não havia barreiras invisíveis. Era um beijo de entrega total, de confiança restaurada, de amor verdadeiro finalmente confessado. Quando se separaram, Helena tomou a mão de Eduardo e a guiou para seu quarto. Não o quarto de hóspedes onde ele havia passado os últimos meses, mas o quarto principal que haviam compartilhado apenas na primeira noite de casamento, com resultados desastrosos. Tem certeza? Perguntou ele, compreendendo o significado do gesto. Absoluta, respondeu Helena. É hora de reescrevermos nossa história. De termos a noite de núpcias que deveríamos ter tido. A porta se fechou suavemente atrás deles, e no silêncio íntimo do quarto, Helena e Eduardo finalmente consumaram seu casamento. Não como estranhos unidos por conveniência ou atração, mas como parceiros que haviam atravessado o fogo das revelações e emergido mais fortes, mais verdadeiros, mais dignos do amor um do outro. 6 meses depois, o berçário estava pronto, decorado exatamente como Helena havia imaginado. Tons suaves de verde-água com detalhes dourados, mobiliário elegante mas aconchegante, uma atmosfera serena que convidava à paz e ao sonho. No centro do quarto, o berço aguardava sua pequena ocupante, que chegaria a qualquer momento. Helena, com quase 9 meses de gestação, descansava na poltrona junto à janela, acariciando distraidamente a barriga, enquanto observava Eduardo montar uma última prateleira. Acho que agora está tudo pronto, disse ele, contemplando o resultado de meses de preparação. Quase tudo, respondeu Helena com um sorriso enigmático. Eduardo ergueu uma sobrancelha, intrigado. O que está faltando? Helena estendeu a mão para ele, que a ajudou a levantar-se. Venha comigo. Ela o conduziu até o escritório dela, onde uma grande pasta de projetos repousava sobre a mesa. Abra, instruiu. Eduardo obedeceu, curioso. Dentro, encontrou plantas arquitetônicas detalhadas que reconheceu imediatamente. Era a mansão deles, mas com modificações significativas. O que é isso? Perguntou, folheando as páginas com crescente interesse. Meu presente para você. Para nós, explicou Helena, apontando para detalhes específicos do projeto. Transformar a casa em um verdadeiro lar para nossa família. Um novo começo. Eduardo examinou as plantas com atenção. As mudanças eram substanciais, mas respeitavam a estrutura original da mansão. O projeto eliminava a frieza e a ostentação excessiva que sempre caracterizaram a decoração, substituindo-as por espaços mais acolhedores, mais orgânicos, mais adequados para uma família. É perfeito, disse ele, genuinamente impressionado. Quando teve tempo para fazer tudo isso? Helena riu. Gestantes têm muitas noites de insônia, sabia? Além disso, precisava me manter ocupada depois que você insistiu que eu tirasse licença maternidade antecipada. É maravilhoso, Helena. Mal posso esperar para ver tudo realizado. Não é só isso, continuou ela, revelando mais páginas do projeto. Também desenhei planos para transformar a propriedade adjacente, que você comprou no ano passado. Pensei em um instituto de arquitetura sustentável, focado em habitações sociais, um lugar onde poderia lecionar e orientar jovens arquitetos, combinando excelência estética com responsabilidade social. Eduardo olhou para a esposa com admiração renovada. Este não era apenas um projeto profissional. Era uma declaração de princípios, uma forma de usar seu talento e os recursos da família para fazer a diferença no mundo. É uma ideia brilhante. Podemos estabelecer uma fundação para financiá-la. A Fundação Lívia Mendes, sugeriu ele, empolgado com a possibilidade. Gostei do nome, aprovou Helena, seus olhos brilhando de emoção. De repente, seu rosto mudou de expressão, e ela levou a mão à barriga. Oh! O que foi? Perguntou Eduardo alarmado. Está sentindo dor?
Helena fez uma pausa, concentrando-se na sensação. Sim, acho que são contrações. E minha bolsa acabou de romper. O que se seguiu foi um turbilhão de atividade. A equipe médica já estava de prontidão, aguardando o momento do parto. Em menos de 1 hora, Helena estava acomodada em um quarto privativo da maternidade São Luís, com Eduardo ao seu lado, segurando sua mão enquanto a doutora Renata monitorava o progresso do trabalho de parto. Está tudo correndo normalmente, assegurou a médica após examinar Helena. Mas ainda temos algumas horas pela frente. Primeira gestação geralmente leva mais tempo. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Helena alternava entre momentos de dor intensa durante as contrações e períodos de relativa calma entre elas. Eduardo permaneceu firmemente ao seu lado, oferecendo apoio, encorajamento e amor incondicional. Você está sendo incrível, disse ele, enxugando o suor da testa dela após uma contração particularmente forte. Não me sinto incrível, admitiu Helena com um sorriso exausto, mas vale a pena. Por ela, vale qualquer coisa. À medida que o trabalho de parto avançava, a equipe médica tornava-se mais presente no quarto. Monitores registravam os batimentos cardíacos de Helena e da bebê. Enfermeiras checavam a dilatação. A doutora Renata supervisionava tudo com calma profissional. Chegou a hora de empurrar, anunciou finalmente a médica. Na próxima contração, Helena, quero que você faça força com tudo o que tem, está bem? Helena assentiu, apertando a mão de Eduardo com força renovada. Quando a contração veio, ela canalizou toda a sua energia, toda a sua determinação, todo o seu amor para trazer sua filha ao mundo. O momento do nascimento foi transcendental. O primeiro choro de Lívia ecoou pelo quarto, um som poderoso que anunciava sua chegada e transformava Helena e Eduardo para sempre. Lágrimas escorriam pelo rosto de ambos, enquanto a pequena era colocada sobre o peito da mãe, ainda conectada pelo cordão umbilical. Ela é perfeita, sussurrou Eduardo, maravilhado com a visão de sua filha. Absolutamente perfeita. Helena não conseguia falar, tomada pela emoção mais pura que já havia sentido. Acariciou o rostinho vermelho e inchado de Lívia, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase doía. Horas depois, com Lívia já limpa, pesada, medida e amamentada pela primeira vez, Helena repousava na cama hospitalar, observando Eduardo ninando a filha junto à janela. A cena era tão bela, tão completa, que parecia quase irreal. Pensei que nunca teria isso, disse ela suavemente. Uma família, um lar, um amor verdadeiro. Eduardo aproximou-se, sentando-se cuidadosamente na beira da cama com Lívia nos braços. Às vezes o destino nos leva por caminhos tortuosos para nos trazer exatamente onde deveríamos estar. Helena estendeu a mão, tocando primeiro o rostinho da filha e depois o rosto do marido. Obrigada por não desistir de mim, por nos dar uma chance, mesmo quando parecia impossível. Impossível? Eduardo sorriu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Nada é impossível quando se trata de amor verdadeiro. Talvez tenhamos começado nossa história do jeito errado, mas o que importa é como escolhemos continuá-la. Helena sorriu, sentindo-se verdadeiramente em paz pela primeira vez em sua vida. O caminho havia sido longo e doloroso, marcado por segredos, mentiras e feridas profundas. Mas cada passo, cada obstáculo, cada revelação os havia conduzido a este momento perfeito. Te amo, sussurrou ela, seus olhos começando a se fechar com o cansaço do parto. Também te amo, respondeu Eduardo, colocando Lívia delicadamente no berço ao lado da cama. Durma um pouco. Estarei aqui quando acordar. Sempre estarei aqui. Enquanto Helena adormecia, Eduardo contemplava as duas mulheres que haviam transformado sua vida, sua esposa e sua filha. O que começara como um casamento baseado em atrações superficiais e expectativas sociais havia se transformado em uma união profunda, forjada na fornalha da verdade e da vulnerabilidade. A recusa de Helena na noite de núpcias, que na época parecera uma rejeição devastadora, havia sido na verdade o primeiro passo em uma jornada de autodescoberta para ambos. Uma jornada que os levara não apenas um ao outro, mas a versões mais verdadeiras, mais completas de si mesmos. E agora com Lívia,
tinham a oportunidade de escrever um novo capítulo, uma história de amor, aceitação e família. Uma história onde o passado não determinava o futuro, mas oferecia lições valiosas para construí-lo melhor. Eduardo beijou suavemente a testa de sua filha adormecida e sussurrou: "Bem-vinda ao mundo, Lívia Marta Mendes. Sua história está apenas começando."